Pessoal de imagem, se quiser já posicionar-se aqui à frente, por favor, para fazer o registro. Já com o colar em mãos, o deputado estadual Marcelo Aguiar procede neste momento a outorga do colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao bispo Bruno Brito. A seguir, todos se posicionam para as fotos oficiais, por favor. Vamos às fotos oficiais neste momento, por gentileza. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim. A seguir, todos retornam aos seus lugares. Demonstrar quanto amor que tu tens por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser. Eu entrego a ti. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se aplausos eu receber no Calvário, irei me gloriar com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém.
E se aplausos eu receber no Calvário, irei me gloriar com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja glória para sempre. Novamente agradecemos ao coral, à orquestra, abrilhantando a nossa sessão solene de hoje. Muito obrigado e parabéns a todos. Senhoras e senhores, passa a palavra ao nosso homenageado da noite. Vamos ouvir o bispo Bruno Brito. Muito bem, boa noite a todos. Eu ouço que um homem, na verdade, não é homem sem ter uma história. Eu não sabia que eu tinha uma história. E ninguém sabe que tem uma história até que alguém conte a história que você tem para você mesmo. Mas até que eu tenho uma história bonita, mas eu sou bem pior do que todo mundo falou aqui. E eu disse para o Marcelo Aguiar que eu não precisava dessa homenagem. Essa homenagem é uma homenagem muito preciosa para alguém desnecessário, mas que cumpre algo que foi proposto, que corre uma corrida que lhe foi proposta. Uma pessoa que só faz aquilo que lhe é proposto, ela não é tão útil quanto ela pensa. Ela apenas cumpre o que tem que ser cumprido. Graças a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos do coração amados, do meu genro, da minha nora que não está aqui, de alguém solitário, de repente, eu encontro uma família completa com 6 netos, um mais parecido comigo do que o outro, uma genética fortíssima. Mas lá atrás eu encontro com um homem, e eu coloquei os cabeça branca primeiro para dar uma moral, né? E eu tenho 2 encontros na beira da praia com esse homem que é uma referência para mim, naquilo que eu vivo, em quem eu sou, no que eu cumpro, que é meu pastor até hoje, é em quem eu me espelho, é em quem eu me inspiro, e toda a seriedade, todo o compromisso com o Senhor, com a palavra, com a igreja, com o povo, a forma certa, o jeito certo de fazer a coisa certa, foi com ele que eu aprendi. Aprendi muita coisa, até em ser ranzinza, em ser bravo. Ele chegava no escritório e só pelas pisadas dele na escada a gente já sabia se a dona Lúcia tinha brigado com ele ou não. E a dona Lúcia está ali atrás, eu queria que todos pudessem aplaudi-la, porque ela foi mãe quando minha mãe estava distante. E eu sou muito grato a Deus por sua vida. E ele me ensinou, me inspirou, me ensinou fazendo e eu vendo. E para mim tem sido um norte
para eu poder continuar honrando um nome que não pode ser envergonhado, que é o nome de Jesus. Essa família que Deus me deu, ter meu sogro, com 93 anos de idade, aqui hoje, minha sogra que está internada e eu peço a oração de todos por ela, minha cunhada e sobrinhos e gente que me adotou. Quase que todos os pastores da igreja, quase que toda a liderança da igreja, gente que trabalha comigo todo dia, que faz valer a pena servir ao Senhor. Essa homenagem é para todos vocês. Essa homenagem é para quem acredita, é para quem duvida. A honra eu compartilho com cada um de vocês e toda a glória eu dou somente para o Senhor, porque Ele é digno de receber. E o meu coração é grato por essa noite. Que Deus abençoe a todos, que Deus recompense a todos. Gente que, quando eu não tinha para onde ir, abriu a porta da sua casa e me acolheu. Gente que não tinha por que confiar em mim, decidiu confiar e acreditar. Só por simplesmente servir. Só por simplesmente dizer sim. Só por simplesmente não olhar aquilo que você perde. Com Deus a gente nunca perde. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Não há nada que eu tenha deixado que Deus não tenha superado em dar para mim. Ele é sempre fiel. Quero agradecer porque recentemente passei por uma cirurgia longa e está aqui os médicos que me operaram. Meu primeiro médico, o doutor Macedo, o segundo, o doutor Egídio Martorano, e o terceiro, o doutor Bertocco. 13 horas de cirurgia, me conhece por dentro e por fora. Que Deus abençoe a todos vocês grandemente. Bem, e obrigado por terem saído do trabalho, da casa, de onde vieram, para fazer parte dessa noite. Eu me sinto muito honrado e feliz por tê-los aqui. Deus abençoe. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, com a palavra o deputado Marcelo Aguiar, para o seu pronunciamento e encerramento desta sessão solene. Obrigado, Marcos. Quero agradecê-lo pela belíssima locução dessa noite e cerimonial. Quero agradecer a todos que tornaram possível este momento, cada servidor dessa casa, cada autoridade presente, também, sobretudo, cada cidadão que prestigiou este momento, e declaro esta solenidade encerrada. Muito obrigado à presença de cada um de vocês. Deus abençoe. Os edifícios. Então, assim, não pense você, eu quero ter um apartamento, mas que apartamento que vocês querem ter? Né? Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês. Está aqui em Bugaçu, que vocês representem, né, essa nova turma que vá dizer assim, eu não aceito esse galão de água porque a água é um direito meu, é um direito nosso.
tá certo? E que vocês nos ajudem nessa luta, tá bom? Muito obrigado a todos. Abelhão, Janás, muito obrigado. Boa noite a todos e todas, boa noite à mesa. Muito obrigado ao deputado, à Assembleia Legislativa e a todos os presentes. Eu sou Vicente Sioff, sou de São José dos Campos, Vale do Paraíba, da região metropolitana, e membro ambientalista, membro do Fórum Permanente em Defesa da Vida, do Movimento em Defesa do Parque da Cidade, contra a privatização do Parque da Cidade de São José dos Campos, e da Frente Ambientalista do Vale do Paraíba, né? E também participo do Conselho de Entidades aí do Estado de São Paulo. O que a gente foi falado aqui na mesa, principalmente pelo Bocuí, em relação à cupinização do sistema ambiental paulista, né? Ou seja, a destruição do sistema, o desmantelamento do sistema, tem reflexos, né? E essa decisão do CONSEMA, que foi de uma forma arbitrária, sem participação popular, que levou a municipalização do sistema de licenciamento ambiental para os municípios, que infelizmente estão, na sua grande maioria, despreparados, né? Não tem condição, e há uma influência muito grande dos gestores municipais nessas decisões, afetou diretamente a nós, São José dos Campos e o Vale do Paraíba. Por quê? Se criou uma agência no Vale do Paraíba, que a gente gentilmente chama de Agência Ambiental Fake do Vale do Paraíba, porque, na realidade, o que ela tem feito para o Vale do Paraíba, mas principalmente em atenção aos empreendimentos imobiliários e em relação aos licenciamentos, é deixar a boiada passar. Ou seja, não há transparência, na nossa opinião, no processo de licenciamento. Na sua maioria, são supressões autorizadas sem qualquer discussão, né? Os conselhos dos municípios que integram a agência ambiental, na sua maioria, são consultivos, não são deliberativos, inclusive contra a própria legislação aprovada pelo CONSEMA, né? Então, essa situação é muito grave e está permitindo e facilitando situações que a gente está enfrentando no Vale do Paraíba, porque nós já sofríamos com a extração de areia. Recentemente ganhamos uma luta lá no Vale do Paraíba contra a instalação de uma mega termoelétrica, que ia ser a maior da América Latina, né? E agora estamos enfrentando diversos empreendimentos imobiliários que estão ocupando a nossa várzea. E vai ter, inclusive, uma audiência agora, dia 10, prevista lá, do condomínio artesano, que quer se instalar no banhado do Vale do Paraíba, ou seja, na área de várzea do Rio Paraíba, no município de São José dos Campos. Então, são situações. Além disso, agora, uma outra praga, né, que talvez não se falou aqui, que está chegando no Vale do Paraíba, os data centers, vorazes consumidores de água, vorazes consumidores de energia elétrica. Ou seja, vão disputar o consumo da água com a população vulnerável. E tudo isso sem licenciamento, sem qualquer tipo de licenciamento. Então, é essa situação que a gente queria passar, agradecer a oportunidade. Não vamos detalhar aqui as questões, por questão de tempo, mas agradecer. Obrigado. Obrigado. Olá. Olá. Boa noite a todas, a todos. Uma honra estar aqui. Obrigado pelas palavras, Bocuí, Helena, Adriana, né, Janase, pela abertura da audiência. Eu acho que a gente falou muito aqui de meio ambiente, né? Já foi muito falado sobre a gente romper esse ambiente, né? E, de fato, a gente tem que começar a olhar na integralidade, né? O meio ambiente não vai entregar o que a gente precisa, né? Então, a gente já falou muito bem, o professor, né? Acho que a Adriana colocou a gente no nosso lugar, enquanto parte de um todo. E o Nego Bispo, né, um quilombola, disse que a gente está vivendo uma cosmofobia. Então, a gente está vivendo um momento que a gente está com medo da natureza. A gente se dissociou de tal modo que a gente não conhece mais nem nossa biodiversidade. Então, falar de meio ambiente, eu queria trazer aqui a mensagem da agroecologia, das agroflorestas, dos sistemas de policultivo,
que eles vão olhar para os ambientes produtivos como um lugar de regeneração, da diversidade enquanto estabilidade. Então, a gente vive uma monotonia alimentar também, né? Será que a gente conhece a nossa agrobiodiversidade? A gente valoriza, de fato, a presença dos povos nativos dentro das unidades de conservação também, o papel deles na salvaguarda e no desenvolvimento que está acontecendo agora das variedades, da tamanha variedade e biodiversidade que a gente tem, né? Então, eu só queria colocar essa mensagem mesmo, que a gente comece a olhar o que a gente come, porque somos o que comemos, né, onde a gente movimenta. Então, será que a gente conhece a biodiversidade que está no nosso prato? Será que a gente conhece a biodiversidade que a gente está querendo preservar? Qual será que é o papel, né, da cobertura de solo? Né? Por que a gente luta na agroecologia por 2 princípios básicos? Cobrir solo e diversidade de cultivo. Então, olhar para essa monotonia, essa colonização das nossas mentes, como foi colocado, a gente também está colonizado nos nossos hábitos. Então, eu queria colocar esse convite para vocês, jovens, né, que a gente olhe para esses hábitos que a gente tem, porque esses hábitos vão trazer a nossa inflexão, a nossa reflexão e as nossas atitudes nos ecossistemas. Então, meu nome é Júlio. Eu falo de Vargem Grande Paulista, estamos com vários aqui, né, vizinhos e vizinhas aqui potentes nessa construção, né, do Fórum, da Teia Agroecológica de Vargem Grande Paulista e São Roque, faz parte da Associação Ecocultural Casa Jaia, e eu espero que a gente cada vez mais tenha esses espaços para discutir, né. Sou pesquisador do Instituto de Botânica do Estado de São Paulo, né, a gente pode chamar de IPA, mas a gente continua sendo do Instituto de Botânica, e com muita honra, a gente está aqui para ouvir, né, o Bocuí falar um pouco. Então, vamos se atentar, porque se a gente não preservar desde já, entender a diversidade como estabilidade, esse querer regenerar, né, que é querer buscar complexidade, não a simplicidade. A simplicidade é hostil. A gente precisa lidar com a diversidade. Enquanto a gente não aprender isso, a lidar com o preto no poder, a lidar com as populações indígenas marginalizadas, podendo palpitar, opinar e participar das audiências, estarem aqui nesse salão nobre. Então, acho que a gente precisa fazer com que as políticas públicas estejam, de fato, sendo construídas nos territórios. Ou entender o que é um território não é só espaço. Ele é a permanência, a interação entre vários atores, sobretudo, a gente está dialogando. Então, não tem política sem diálogo. Eu agradeço muito, Genásio, mais uma vez, essa audiência. Parabéns também, Adriana Belhão, Helena, Bucuí. Gratidão. Obrigado. Vou passar para você. Falando em nome de todos os alunos da escola. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar toda a mesa. Eu sou o Gustavo, mais conhecido como GTE. Eu sou vereador na cidade de Juquitiba, sou vereador mirim. E eu tenho uma dúvida para tirar aqui. Quais são as próximas metas ambientais que o Estado e a Alesp estão planejando para os próximos anos? Se poderem me responder. Olha, se depender da Alesp, nós estaremos todos perdidos aqui, porque a Alesp não tem... A Alesp, enquanto Casa de Leis, ela não tem uma proposta unificada, né? Porque eu falo que a Assembleia Legislativa nada mais é do que um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, está a serviço da homologação, ela chancela, ela carimba, né, todas as políticas do governo, no caso aqui, Tarcísio de Freitas. O que nós temos aqui são projetos de lei de alguns deputados, algumas deputadas que procuram estabelecer o que você está dizendo, né? Políticas para o Estado de São Paulo na área do meio ambiente. Eu, por exemplo, tenho vários projetos, entre eles os projetos que estão recriando os institutos de pesquisas que foram banidos, que foram extintos pelo ex-governador Dória, o Florestal, que é a nossa maior representante do Florestal, a Helena Dutra, o Instituto Botânico, o Instituto Geológico, a SUSEM, e também um projeto mais recente que eu apresentei aqui, importante, que ele restatiza a Sabesp, ele traz de volta o controle da Sabesp para o poder público, para o Estado de São Paulo. Apresentei um projeto 411, começou
a tramitar agora aqui na Assembleia Legislativa. Nós estamos organizando também audiências públicas, tem um abaixo-assinado, para que ela seja devolvida ao povo de São Paulo, porque foi colocado aqui, a água não é mercadoria, a água não pode ser um ativo financeiro, a água é direito, a água é vida, né? A água é saúde. Então, uma empresa como a Sabesp, ela foi entregue para essa Equatorial, que não tem nenhuma experiência na área de fornecimento de água, nem de saneamento. E pior, ela demitiu os funcionários, mais de 700 funcionários, especializados, técnicos, com know-how, com conhecimento, né, de toda a rede da Sabesp, do seu funcionamento, e esses servidores demitidos foram substituídos por empresas terceirizadas, que também não entendem nada de abastecimento de água. Por isso que nós estamos acompanhando, vocês estão vendo, os acidentes, explosões. A Sabesp está matando. A Sabesp mata agora, pessoal. Explosão no Jaguaré, 2 pessoas morreram. Mairiporã, 1 pessoa morreu. Mauá, outra pessoa morreu. Explodiu também agora uma adutora aqui da Sabesp. São obras que são realizadas sem nenhuma competência técnica, sem planejamento, em Guarulhos, na Vila Sônia, e a última agora aqui, na véspera da parada LGBT, na Praça da República. Estourou lá uma tubulação que quase explodiu uma parte da cidade de São Paulo. Por sorte, os bombeiros chegaram, enfim, e resolveram a situação, porque estava tendo uma perfuração da Sabesp, e ela perfurou o cano da Comgás. Então, isso vem acontecendo muito. Então, nós queremos devolver a Sabesp para o controle público. O Estado tem que controlar, ela é nossa. A Sabesp é nossa, é do povo do Estado de São Paulo. Em vários países do mundo já houve a reversão das privatizações, então não tem sentido privatizar uma empresa como a Sabesp, tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, e muitos outros deputados apresentaram também projetos, mas a Assembleia como um todo, ela não tem uma política, porque, infelizmente, quem manda aqui na Assembleia Legislativa é o desgoverno Tarcísio de Freitas, tá bom? O William, para a gente encerrar, que nós estamos já com o nosso horário apertado. William, ouvindo? 3 minutinhos para o William. Pronto. Estão me ouvindo, gente? Bom, primeiro eu quero dar uma boa noite a todo mundo, cumprimentar a mesa, né, formada pela audiência, cumprimentar os docentes, os ativistas, ambientalistas e principalmente os estudantes que vieram para cá. E assim, eu poderia